Olá, boa noite, no ar mais uma edição do nosso Opinando, aqui no nosso estúdio da nossa Cuboplay. E hoje um tema que tem sido cada vez mais debatido, né, especialmente pela viagem recentemente do presidente Lula à China, depois agora por sua passagem na Europa, e muitos questionamentos com relação ao que disse o presidente e ao que pensa o presidente, e fundamentalmente, né, o posicionamento do Brasil nessa questão da Rússia e da Ucrânia, da guerra que está acontecendo lá na Europa. Era uma guerra que começou no ano passado, o futebol ucraniano estava acontecendo, deram 3 meses para os jogadores, quem sabe, durante 3 meses pode ir para outros clubes, o Inter contratou, vários clubes contrataram, ninguém imaginava o tempo de duração, né? Os especialistas falavam que vai ser resolvido em 2, 3 meses. Bom, estamos há mais de um ano da guerra e até agora, assim, perspectiva de terminar, não sei. Até agora não dá para se dizer nada. Então, a gente vai conversar hoje sobre esse assunto e outros assuntos da política internacional e da política brasileira. Um cientista político, jornalista de formação, professor de relações internacionais, nosso querido Bruno Lima Rocha, que é o meu convidado de hoje. Tudo bem, Bruno? Opa, tudo bem? Como é que está? Tudo bem também, obrigado pelo convite. Muito bom estar fazendo mídia ou estar sendo entrevistado por ti, muito legal, senhor. O Bruno foi uma espécie de consultor, nós brincava lá na redação da Rádio Guaíba, olha, tem que fazer um crachá pro Bruno, já é funcionário. De tanto que ele era convidado para ir na esfera pública, né, pela capacidade, pelo conhecimento, para nos ajudar a esclarecer algumas coisas. Bondade de vocês. Muita saia justa o Juremir me colocou. Grande Juremir Machado. Tu tá agora nessa vida de morar na praia, aqui pertinho, vem para cá, quando conseguiu depois da pandemia te organizar uma vida online, Bruno? Sim, minha esposa e eu, a gente se organizou para tentar fazer, quando der, né, esse bate e volta, e tá funcionando, tá interessante. A gente consegue manter uma boa produtividade, manter os vínculos profissionais e melhorar um pouco a qualidade de vida. E para vir para cá é rapidinho, tá em Tramandaí, né? Isso. Freeway ali, rapidinho, tá aqui. Isso, dentro do limite, né? Para não tomar multa, é importante dirigir. Claro. Não, mas era uma coisa seguro. Que muita gente pensava, né? Uhum. E, meu Deus, da pandemia, né? Mas a pandemia, ela acelerou alguns processos, né? E esse processo de mundo online, né? De reuniões virtuais e tal, pouco a gente usava. E hoje a gente viu que é possível, para que todo mundo, um sai daqui, outro sai de lá, se reúne, manda um link para cada um, faz uma reunião e está conversando. A própria participação em entrevistas, em eventos midiáticos, a maioria delas é online, né? Eu, sinceramente, prefiro o estúdio. Eu prefiro ao vivo também, né? Que é onde tudo pode acontecer, inclusive a gente falar uma grande besteira e depois ficar marcado por isso, mas vale o risco, vale o risco. Bom, Bruno, o assunto que a gente vai falar é um assunto bem delicado, desperta paixões, mas acima de tudo, né, não há grande conhecimento, né? Nós estamos falando de algo, né, de um país que a gente não é comum no nosso dia a dia, que é a Ucrânia, e a Rússia é um país comum, né, para nós como vilão, né? Sempre tem um russo que vai ser o responsável por alguma coisa que está acontecendo. Mas nesse caso, né, a gente tem mais de um ano da invasão russa na Ucrânia, do início do bombardeio. O que a gente pode dizer sobre qual foi a gota d'água, como é que a gente contextualiza para chegar ao ponto disso? A gente sabe que teve um contexto para isso acontecer, mas o que levou, né, a Rússia a tomar essa decisão? Primeiro, se me permite, a honestidade intelectual me obriga a colocar algo para ti antes de começar a entrar no debate em si. Né? A gente tem colegas aqui no Rio Grande do Sul que são especialistas em Rússia, por exemplo, o professor Fabiano Meltzonik da URGS, especialista também em Rússia e Ucrânia, como Gabriel Adams. A gente tem especialistas em defesa, talentosíssimos. E o conflito russo-ucraniano, ou a invasão da Ucrânia pela Rússia, ele é uma espécie de letramento básico dessa década, né? Então, qualquer professor de RI se obriga a entender o contexto, se obriga a ser uma fonte de debate. RI, Relações Internacionais. Isso, perdão, desculpa, Gil. Quebra de manual, né? Primeiro por instância, depois em parênteses a sigla, né? E tu é jornalista, tu sabe. Eu sei. Então, comparativamente aos especialistas, a ciência política tem esse dilema, né? Entre especialista e comparatista. Então, na média também vai, né? Para debater a guerra russo-ucraniana, qualquer colega de relações internacionais, ele é uma boa fonte.
na comparação entre colegas, os especialistas dão de goleada na gente. Então, são temas... É importante eu colocar isso, né? Porque, muitas vezes, a média de informação de um internacionalista, que é quem dá aula de RI, é proporcional a um correspondente internacional. A gente acaba se lendo muito, ficando muito informado, se obriga a se nutrir disso. Então, parece que a gente é especialista. Eu só estou dizendo que o mundo é grande demais para a gente ser especialista em tudo. Então, a gente consegue se virar. Nando, a gente não consegue entender a invasão da Ucrânia se não entender a lógica da Rússia. E, de novo, vou ser normativo para depois a gente também tentar ser analítico, né? Eu fui um dos que errei feio, né? Apostei que não ia ter invasão. Apostei que a Rússia ia... Apostei não, que eu não aposto, mas assim, supus que a Rússia ia preservar os territórios sob influência direta, Luhansk, Donetsk, Crimeia sob soberania russa novamente, né? E ia fazer uma espécie de... A gente chama, o termo em inglês é proxy war, ou guerra por procuração, de modo a não permitir que a Ucrânia tivesse uma tranquilidade para fazer o que fez a Polônia, instalar bases militares da OTAN, instalar mísseis balísticos, ter uma aviação de caça de ponta, etc, etc, etc. Erramos feio, né? E se vale a anedota, eu estava convidado para debater o conflito, né? E fiquei no ar pela TV russa em espanhol, esperando o pronunciamento do Putin terminar. Ele fez uma digressão histórica, fez praticamente uma tese geopolítica sobre aquele conflito e decretou a guerra. Eu, pela TV russa em espanhol, entrei logo depois. Então eu lembro como se fosse hoje. O conflito da Ucrânia, a Ucrânia moderna, a gente pode datar... transmite para dentro da Rússia em espanhol, é isso? Não, a política internacional da transmite Rússia. Para fora da Rússia. O que o Brasil devia fazer, né? Devia ter uma TV em espanhol para toda a América Latina, para todo mundo hispânico, já que a gente tem essa vocação para ser uma potência. E é uma TV do governo russo ou ela é particular? Não, a TV russa, assim como a BBC Internacional, pertence ao governo. Sim. É um serviço de Estado com uma boa capacidade jornalística e eu nunca fui censurado. Geralmente me convidam para entrevista, te propõe o tema e não tem censura prévia. Costumo falar para a TV do Irã também, essa em inglês, nunca fui censurado. Em geral te convidam para o tema e em cima da hora, não tem antecipação de agenda. Eu comento isso porque o produtor me convidou de manhã e falou, vamos entrar de tarde. Aí tem que esperar o Putin falar. E aí surpreendeu todo mundo que declarou a guerra. Por que tu achou que ele não declararia a guerra? Porque, primeiro que a gente tende a ser conservador nas análises, conservador não Putin, nas análises, porque, em geral, tu elenca uma série de fatores, né? E tenta sempre buscar algum tipo de racionalidade. E, em tese, a racionalidade diria que estava de bom tamanho ter um conflito controlado, onde a Crimeia é russa, o Mar de Azov, que é aquela reentrância lá até a Crimeia, e a parte leste da Ucrânia, que fica quase na Rússia, tem influência direta da frota russa no Mar Negro, e meio que dividiu os portos na prática, né? Da Crimeia para lá é de influência russa, na Crimeia no sentido da Bulgária, ou da Moldávia primeiro, a parte indo em direção à Turquia do Mar Negro, é da marinha da frota mercante da Ucrânia. Mas não, com certeza, isso é certo, né? O cabedal de informações para tomar a decisão de um chefe de Estado ou deveria ser, muito maior do que qualquer especialista ou estudioso que acessa por fontes secundárias, ou acessa por fontes secundárias, por exemplo, que sai publicado em veículo. Uma fonte primária pode ser um documento original, até uma informação, uma conversa informal com alguma autoridade. Esse tempo de guerra, já que passamos de um ano, tu acha que surpreendeu a Rússia? O Putin imaginava resolver em 3, 4 meses? Quem estuda a defesa diz que sim. Então, por quê? Porque a ideia era... A impressão que dá é que o acesso a relatórios reservados pela Rússia indicava que a capacidade instalada da OTAN, ou pró-OTAN, ou financiada pela OTAN, em território ucraniano,
faria uma vantagem estratégica para a retomada de Luhansk e Donetsk, por exemplo. Né? Então, talvez seja esse o fator chave, para além dos acordos, protocolos, quebra do Pacto de Minsk e manifestação cabal e explícita do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky de aderir à OTAN. Aderir à OTAN aqui é um espaço pró-Estados Unidos. Né? Eu diria que até que, só uma digressão, a maior adversária da União Europeia é a OTAN. A OTAN subordina a vontade política, a vontade econômica da Alemanha, que deveria ser desmilitarizada em um país ocupado pelos Estados Unidos, e a União Europeia é a capacidade que tem a elite alemã, a elite francesa, elites financeiras, por exemplo, de Luxemburgo, etc., que é a base financeira europeia, de organizar um território supranacional que não tem nem eleição, né? Que quem comanda a União Europeia é o secretário executivo ou a comissão executiva da União Europeia. Então é um espaço de excelência para o poder da economia alemã e da economia francesa e seus aliados, e se subordina à esfera de influência estadunidense e anglo-saxã, através da OTAN. Bruno, essa questão de dependente das questões internas da OTAN, mas de pertencer ou não da OTAN, tá? Falando um jornalista só, não leigo, não deveria ser uma decisão dos ucranianos? Eles não têm o direito de dizer, nós queremos ser da OTAN. Por que o Putin tem poder de veto a isso? Olha, em tese sim, mas aí poderia se instaurar bases de mísseis nucleares em Cuba, por exemplo. É a mesma coisa. Claro. É a mesma coisa. Para a Rússia, como espaço pós-soviético, a Ucrânia aderir à OTAN, é como em Guerra Fria Cuba ter, na época, mísseis nucleares e bases nucleares da União Soviética. Mas aqui já tem outras fronteiras ali com a Rússia, né, que são próximas à Ucrânia e que são da OTAN. Eu sei, Renan, mas não tem população russo-étnica. E não tem uma relação tão umbilical, chamada área core da mãe Rússia, que é a Rússia branca, a Rússia de fronteira e a Rússia, que é a parte ocidental da Federação Russa, porque aquela expansão territorial da Rússia, ela foi uma projeção dos séculos 18 e 19, né? A Rússia, ela é um país ocidental com uma área continental que chega aos limites da Ásia. Mas a área core, né, da Rússia histórica, ela é entre dos Urais, sentido europeu, Bielorrússia e a Rússia de fronteira, a Ucrânia. E seria... Você pode pensar assim, pô, mas que coisa pretensiosa, né? Mas para o espaço pós-soviético é como... Vou falar uma outra heresia. É como que... Quem dera que fosse verdade, né? É como que o México aderisse a um pacto militar com a Rússia e fizesse campanha para retomar as áreas roubadas em 1848. O impacto é o mesmo. E tem muita população mexicana e... Isso tu diz com o fim da União Soviética? Isso. Tem muita população mexicana, ticana, mexicana-americana no oeste dos Estados Unidos do que proporcionalmente, né? Do que russo étnico na Ucrânia, mas são populações enormes. E se você conversar com qualquer ucraniano que pegou ainda a era da União Soviética, parece uma outra heresia esse afastamento, essa animosidade entre a Ucrânia e a Rússia, porque, sei lá, do rio de Dnipro, do leste ucraniano para lá, a pertença é muito mais russa do que ucraniana. Língua, cultura e também a área de esfera econômica. Aí você vai falar assim, pô, mas e Donetsk? Tem aquele, vamos futebolizar, tinha aquele estilo, o Shakhtar jogava. Shakhtar, cheio de brasileiro no Shakhtar. Pois é, mas ali tu vai ver que tem explorações de gás, que é verdade, né? Até o imbecil do Trump, né? Que uma tristeza para a política mundial. O que ele dizia em relação a Hunter Biden, filho do Biden, está correto, ele estava no board de uma empresa de gás ali. Havia muita presença econômica pró-Estados Unidos numa área que seria meio que de influência direta da Rússia. Eu estou tentando entrar na mentalidade de quem promoveu a guerra, mas, de novo, são tempos distintos. A guerra civil intra-ucraniana, ou de russos étnicos sendo atacados pelo poder de Estado de Kiev, é 2014 a 2022.
E a guerra de agressão, que a Rússia invade o território ucraniano, em princípio para liberar ou constituir uma soberania em Luhansk e Donetsk e ratificar da Crimeia, e aí tem elementos que pouca gente comenta, né? A Crimeia, ela tem um acesso à água fechada. Fala, pô, mas podia desalinizar a água do Mar Negro. Mas o acesso a fontes naturais de água doce, ele está bloqueado. Tem umas comportas gigantes que a Ucrânia não deixa chegar água lá, por exemplo, desde a separação. Seria o objetivo finalista da Rússia. Eu não sei quantos territórios poderiam incorporar pelo esforço militar. E hoje, sem querer ser taxativo, os Estados Unidos veem na Ucrânia o Afeganistão europeu da União Soviética. Proporcionalmente seria isso, né? Como se eles próprios não tivessem o seu Afeganistão no século XXI, mas olham para o conflito Rússia-Ucrânia muito como se fosse Afeganistão e União Soviética de 79 a 88. O presidente Lula teve na China, teve na Europa. Como é que tu acha que fica o Brasil no meio de tudo isso, Bruno? Com o que ele disse lá na China, depois na Europa. Ele foi bastante questionado, eu vi a coletiva em Portugal. Ele foi muito questionado, né, sobre o posicionamento. E eu me lembro que uma repórter questionou ele de ter colocado, né, no mesmo patamar Rússia e Ucrânia, como se não tivesse um agredido e um agressor. Ele disse que nunca tinha feito isso. Mas também depois, ao mesmo tempo, ele fez uma frase que era assim, ó... justificando o fato dele querer ser a terceira via e buscar paz, né? A Rússia não quer a paz, a Ucrânia não quer a paz, então nós temos que criar alguém que queira a paz, né? E aí ele meio que coloca os dois não querendo a paz também. Então, como é que tu acha que fica o Brasil, em termos de Europa, em termos de Ásia, nós saímos como dessa tour aí do nosso presidente? Vamos lá, são dois níveis, né? Primeiro, você pode falar, poxa, a Ucrânia é o país agredido, ela desejar a paz, ela vai querer a retomada dos territórios que foram, que estão sob soberania russa. Antes agora da invasão, tu diz. Nós estamos falando da Crimeia, Donetsk, isso? Isso aí, tá. Mas a Ucrânia e a OTAN, novamente, não tem como separar a vontade política de Kiev da vontade geopolítica da OTAN. Capaz nenhuma, não tinha nem que a OTAN existir depois de acabar a Guerra Fria. A OTAN, em tese, era para conter o Pacto de Varsóvia. E a OTAN, ela tem hoje uma série de países membros que eram do Pacto de Varsóvia, que dizem querer se proteger da projeção de poder da Rússia. E a experiência que a Rússia teve como área de influência do Ocidente no governo Boris Yeltsin foi entre uma catástrofe e uma calamidade. Uma calamidade social, uma catástrofe política-econômica, né? O país inteiro pertencia a oligarcas associados a... O Putin não reforçou a OTAN, porque eu vejo que a Dinamarca quer entrar na OTAN, outros países, acho que foi a Islândia, né? A Finlândia pediu o ingresso. Finlândia, quer dizer, países que não estavam na OTAN e depois com a guerra resolveram entrar. Parece que o Putin fortaleceu a OTAN. Na prática, sim, porque é impossível você ter uma aliança militar na tua fronteira, que o seu país é o inimigo estratégico dessa aliança militar e não reagir a isso. É impraticável. Qualquer lógica do sistema internacional vai falar que, olha, isso é tudo menos um jogo de ganha-ganha, um jogo de perde-perde, né? Porque vou arriscar a Ucrânia plenipotenciária, membro da OTAN, o norte do Cáucaso seria o próximo salseiro. Seria o próximo lugar de plena estabilidade. Agora, voltando à posição brasileira. Alguém tem que operar a diplomacia para diminuir esse conflito. Esse conflito, sim, atinge o mundo inteiro, além de atingir ucranianos e russos. Atinge o Brasil, sim, pela estupidez da gente ter uma balança comercial baseada na agroexportação e não produzir o fertilizante que necessita. A maior parte do nosso fertilizante vem da Rússia. E sim, atinge o Brasil e as economias domésticas do mundo inteiro, porque o sistema de commodities agrícolas é um jogo de especuladores com a fome mundial, porque a formação de preço também se dá na aposta do preço do contrato futuro, de agora a 5 anos. Isso aí força os preços para cima, quase sempre para cima, né? A força de forma altista com L, tá? Vamos subir. E aí atinge um padrão alimentar que é baseado em trigo. Embora o Brasil não seja ausente em trigo, a gente tem um padrão alimentar baseado em trigo. Só para dar esses dois exemplos. Então,
vamos supor, o Brasil quer pacificar o conflito por um interesse de ordem de segurança alimentar e de segurança econômica, quer ter acesso a fertilizante russo no baixo preço, porque o frete marítimo foi para as cucuia, subiu horrores, aluguel de contêiner subiu horrores. Geral, o frete marinho ou Rússia para cá? Não, geral. Subiu, está congestionado no Mar do Sul da China. As maiores rotas de transporte marítimo hoje são no eixo Ásia-Pacífico, ou quando tanto do Mar da Arábia até o Mar do Japão. Ali concentra uma enormidade de frete marítimo, está tudo caro. Frete, seguro, container. E uma explosão de preços, porque, infelizmente, a maioria dos países não tem estoque regulador. A Índia tem um bom estoque regulador, mas a maioria não tem estoque regulador. E opera preços domésticos como se fossem preços internacionais. Então, na real, o consumidor brasileiro acaba pagando o custo da especulação com os estoques de trigo, por exemplo, ou com a capacidade de vender fertilizante. Só por isso já justificaria um esforço diplomático para tranquilizar a pressão inflacionária, onde mais dói a população mais pobre, que é na base de alimentos, né? Agora, alguém tem que fazer o esforço diplomático. Estados Unidos, Europa, nada disso vai acontecer, porque a diplomacia também é uma extensão, não é ipsiliter, né, da área de influência econômica. E o Brasil tem, a gente falava em off agora, tem esse drama e essa vocação que ao mesmo tempo é maravilhosa. É um país que tem uma relação de transferência de valores, norma, cultura, ocidentalizado. É uma população pluriétnica de maioria africana, de origem africana. E é tão grande que até por inércia ele se aproxima de uma posição que na época da Guerra Fria seria não alinhada e no século XXI seria não dolarizada. Então, o conjunto... A imprensa brasileira, muitos da jornalistas, né, que aparentemente a posição pública que o Lula teria dito, né, dava a impressão, tanto que ele tratou de dizer, não é isso, dava a impressão de que era um alinhamento à Rússia, né? Tu ficou com essa interpretação também quando ele falou? Os interesses da população mais pobre dos países não desenvolvidos ou subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, que não pode mais aguentar a inflação de alimentos pressionado pelos especuladores, em cima muitas do grão russo, do grão ucraniano, também do grão russo, mas do grão ucraniano, do fertilizante russo, e dessa situação surreal para a economia mundo de supor que o Mar Negro pode ser fechado. É uma escalada de conflito. Durante muito tempo não passou navio do Mar Negro para Dardanelos, Bósforo, Mediterrâneo, corta, né, por Suez para ir para o sul da África ou no sentido da Ásia, ou corta o Mediterrâneo, passa para o Gibraltar, né, passa por uma base imperial britânica até hoje, né, que eles podem travar navio, que já travaram o navio iraniano ali. E é pânico, né, porque isso aí, de novo, encarece o frete marítimo, encarece o aluguel de container, encarece o custo de todo mundo. Então, só por isso o Brasil está coberto de razão de buscar uma solução diplomática para tentar normalizar ou diminuir o impacto da guerra no comércio internacional. Algum outro país disse, estamos juntos, vamos lá e tal. O Lula eles queriam, né, trazer um grupo, né, de países. Teve alguma manifestação já nesse sentido? Você tem acompanhado? Olha, fora do eixo dos BRICS, primeiro a China, né? A China é o grande artífice da diplomacia asiática e euroasiática hoje. A China foi responsável pela reaproximação Irã-Arábia Saudita, por exemplo. Então, a China sempre é maior entusiasta, né, de que vai disputar poder no mundo pela sua capacidade econômica e não pela sua capacidade bélica. A Turquia sempre... A China seria um aliado numa busca da paz? Sim, porque, embora no frigir dos ovos ela tenha uma aliança estratégica com a Rússia, né, a partir da Organização de Cooperação de Xangai, por exemplo, e a virada do Cazaquistão como grande lançador de petróleo dos dois países, embora a Rússia seja autossuficiente de petróleo, a China tem a sua estratégia de longo prazo de evitar ao máximo os conflitos. A China
vai ser a primeira economia do mundo pela sua capacidade econômica, não pela sua capacidade de impor vontades através da sua força bélica, das ameaças, da desestabilização de outros países, etc. O cenário é bom para ela no momento, né? O país que mais cresce, né? O cenário é excelente, porque os Estados Unidos é um país muito arrogante. Então, quando os Estados Unidos determina que a Rússia saia do sistema SWIFT e não possa fazer compensação interbancária, ao fazer isso, já joga o seguro das exportações para a Rússia lá em cima. Tá? Ao mesmo tempo, coloca a Rússia nos braços do sistema financeiro chinês. O mesmo ocorre com o Irã. A gente tem a tendência, e é normal isso, né, a ver o mundo através dos olhos desse entorno do Ocidente, né? Quantas vezes não fala, todos os países do mundo participam dessa conferência. Aí fala um monte de países europeus, 3 anglo-saxões. É comum isso daí, né? E a economia está girando no eixo asiático, a economia está girando através da expansão chinesa. Quando eu falo economia, né, o capitalismo no século XXI ele tem 2 grandes modelos. Um, ele é mais controlado pelo poder executivo e pelo Estado, e o controle dos capitais, do capital, da relação capital-sociedade, e o outro ele é menos controlado. Você tem ganhos e perdas, você tem maior capacidade de liberdade de crítica, né, como esse programa, por exemplo, mas você tem piores condições de materiais de vida. E é uma equação muito dura isso. O Brasil circula bem com os Estados Unidos, com China. O Lula teve com o Biden, teve lá na China com o Xi Jinping, né? Mas daqui a pouco o Brasil vai ter que tomar algumas decisões. Vamos pegar um exemplo, o caso do 5G. Né? O Brasil foi lá na China ver, né, e há um projeto de vir para cá o 5G da China. Os Estados Unidos já disse, se veio da China, o nosso está fora. Vocês vão ter que escolher. Né? Não tem como trazer os dois. Né? O que tu acha que vai acontecer? Porque o Brasil vai ter que tomar uma decisão. Né? Vai incomodar o outro lado? Pode nos prejudicar? Olha, o Brasil podia tomar como critério a indústria do lítio na Bolívia. O lítio boliviano ele tem uma relação direta com a indústria chinesa. A indústria chinesa se propôs a explorar o lítio boliviano, é verdade. São mineral estratégico, as reservas são militarizadas, as fábricas são militarizadas, o negócio lá é difícil de ter acesso para não ter sabotagem, tudo bem. Tá? Mas o minério não sai só para a China, ele fica lá, tem transferência tecnológica, tem uma indústria de baterias, vai ter transferência para construir centro de medicina nuclear. Desenvolve a indústria nacional, é isso? Isso. Porque assim, ó, o que é o investimento estrangeiro? Que ele vai agregar mais valor no país onde ele vai ser instaurado. Ele vai transferir tecnologia, não vai cobrar um royalty absurdo de uso, por exemplo, né? E vai utilizar, vai criar sistemas integrados, sistemistas, como na indústria automotiva, né? De produção local. Em relação à Huawei e ao 5G dos Estados Unidos, qual vai transferir mais tecnologia? Vai botar a banda mais barata? Vai garantir que vai colocar a banda em lugares onde não são economicamente favoráveis e viáveis? Se o Brasil exercer uma razão econômica a partir da soberania do país, que venha o melhor contrato. Mas espiona. Os dois espionam. Os dois espionam. Se a gente falar português assim, um pingo em cima do i, a base legal que rege a Agência de Segurança Nacional, a NSA dos Estados Unidos, e essa pretensão imperial, por exemplo, a lei que dá base à Lava Jato, que é a sigla em lei seria FCPA. Se alguém tiver curiosidade, coloca FCPA, bota no Google mesmo. DOD. Eles se arvoram ao direito de punir crimes de suposta corrupção com qualquer ativo americano, incluindo uma conta bancária ou e-mail, no mundo inteiro. Entendeu? Um país teve Trump presidente, um país teve Nixon empichado por espionagem política. E teve agora, recente, vazaram documentos de espionagem que envolveu até a guerra, né? Mas Nando, vou falar o português aqui, ó. Todos os países produzem relatórios reservados sobre todos os países. E se não faz, tem que fazer. Agora, existe um trato com aliados e um trato com potenciais adversários estratégicos. Os Estados Unidos têm essa vocação de tentar influenciar na política doméstica de seus aliados também. Não é de hoje. Vou dar um exemplo, tá? Essa premier italiana, Giorgia Meloni, não é isso? Sim. Ela vem de um partido que vem do MSI, que era a versão do partido fascista tolerada pela OTAN.
As eleições de 48 na Itália... Partido de Benito Mussolini. Na origem o que sobrou. As eleições de 48 na Itália tinha dinheiro da recém-criada CIA à beça para que essa força fosse a quarta força política e se mantivesse lá. Em 71, a Itália quase passou por um golpe de Estado, proporcionado por esses mesmos partidos, ocupada pela OTAN, com base nos Estados Unidos. Fez alguma coisa? Fez nada. Então, é defesa democrática quando convém. Agora a gente tem uma relação diferente, agora mudou a natureza, porque o inimigo do meu inimigo pode ser meu amigo. Então a gente tem esse espelismo alucinado, né? Trump nos Estados Unidos, bolsonarismo no Brasil. Uma série de bandeiras importantes do Partido Democrata, na ordem de direitos difusos sociais, direitos identitários, etc. A centro-esquerda brasileira e a esquerda brasileira, na mesma coisa, o progressismo brasileiro incorporou toda a agenda do Partido Democrata. E a gente tem adversários comuns, né? Então aí sim, hoje tem um espelismo político que era impensável. O Putin não é um cara dessa linha? Uma figura de um ditador, citasse aí Bolsonaro. O Trump é um fanfarrão, né? Mas não é um cara dessa linha? Eu mando, eu decido, é tudo comigo. Olha, não vou fugir da pergunta. Claro que é. Só que eu estou medindo as palavras para não parecer que eu estou passando pano, tá? São temas distintos. Nós temos proximidades com sistemas políticos ocidentais, é verdade. Social-democracia, parlamentarismo, semi-parlamentarismo, presidencialismo, é verdade. A própria literatura de formação da ciência política que se pratica no Brasil, ela, assim como o Pacto de Westfália, ele é fundante nas relações internacionais que a gente aprende no Ocidente, a Revolução Burguesa Inglesa ela é fundante desse sistema de ideias políticas que opera no Brasil, nos países ocidentais ou ocidentalizados. Nesse sentido, a gente olha para qualquer regime autoritário, mais autocrático, etc., e já toma um susto. Não vou mentir, é verdade. Mas o que entra no jogo é a questão da soberania econômica. Em termos de soberania econômica, respeito às escolhas dos países, não se meter no regime doméstico, não querer saber não exercer uma esfera de influência muito grande nos demais países. O conjunto da oferta do BRICS, Brasil incluído, ele é muito mais, aspas, democrático no espaço internacional e não colonial ou anticolonial do que qualquer tipo de exclusividade, negociar em dólar como moeda corrente internacional, ter que ficar torcendo para não ser cortado o sistema SWIFT, ter que implorar para que os fundos aqui presentes, inclusive fundos não ocidentais, mas os fundos que negociam a dívida pública, ou eles são brasileiros, ou eles são associados, ou eles são estadunidenses ou europeus. Se alguém tiver curiosidade, joga no Google de novo, joga lá no algoritmo da NSA. Dealers da dívida pública, que é quem isso incide diretamente, né, no destino da economia do Brasil dentro do Banco Central. O que eu estou dizendo isso? Se a gente olhar por simpatias e regimes políticos, a média de uma democracia avançada é de uma social-democracia com uma baita divisão de renda, distribuição de renda, para lá, né? Mais distribuição de renda e mais distribuição de direitos. Se a gente olhar para o sistema internacional por capacidade de desenvolvimento, o Ocidente faz tudo menos gerar isso. A hipocrisia ocidental ela é cabal. Invade onde quer, faz o que bem entende, invade o Mali, a França, tem tropa presente sem ter acordo diplomático, como está os Estados Unidos na Síria, no Iraque, alega terrorismo onde não tem, financia terrorismo e fala que é the freedom fighters, defensores da liberdade. Aí, para não cair nesse cinismo da guerra de propaganda, tem que separar os níveis de debate, senão realmente a gente vai cair numa guerra de propaganda. A Ucrânia está quebrada, além de ter um país devastado, né? Tanto que ela recebe ajuda da OTAN para continuar na guerra. E o Putin, até quando vai ter dinheiro? O que está acontecendo lá dentro? A gente não tem muita informação, porque é tudo censurado, mas o que é possível a gente saber? Ele tem apoio popular, está faltando alimento, está sem dinheiro para... Tanto que o exército dele, ele convocou o cidadão que estava lá, ele chamou todo mundo, né? Não deu conta só o exército. Então, eu vou citar a fonte aqui, tá? Tem um jovem egresso da Unicinos, Pedro Guedes. Pedro Guedes. Já é especialista. Um rapaz assim, acho que não tem 30 anos. Craque em defesa, embora seja paisano, tem origem civil. E para mim é que melhor conhece
as forças armadas regulares e irregulares, ou seja, desde a Companhia Wagner até as forças regulares da Rússia e vice-versa também. Eu tive em 2 eventos online com ele, 3 na verdade, e o que a gente vê em manual, a gente vê na prática da Rússia. A Rússia tem um problema seríssimo de população. Seríssimo. A Rússia tem uma desproporção entre a sua população e o tamanho do seu território, que é uma coisa descomunal. E muito grande para pouca gente. Pouca gente. E a população masculina, ela é escassa. E a população masculina russa étnica, ela é mais escassa ainda. Talvez o Estado-Maior da Rússia não tenha feito uma conta de um conflito tão prolongado. Aquela tática... eu acho que era uma tática, não, uma manobra que seria uma estratégia da flecha profunda, né? De ferir profundamente e tirar as capacidades de defesa da Ucrânia para, no recuo, garantir Crimeia, Azov, Luhansk e Donetsk. A OTAN dobrou a aposta, né? A Ucrânia também fez um recrutamento em massa de toda a população masculina, e ao que parece, a gente está caminhando para uma guerra convencional onde todos têm tudo. O que significa isso? A Ucrânia vai ter, em menor escala, claro, um conjunto de armas combinadas, incluindo força aérea de novo operacional, e a Rússia também. Uma guerra convencional de armas combinadas num território que da Ucrânia, se eu não me equivoco, é maior que o estado de Minas, e tem um problema no inverno, tem essa variável climática, e, tipo, neve só é bonita no cartão postal, depois neve vem a lama, né? Só assim, faz turismo um dia e volta. A tendência, Nando, é a gente ter, em mantendo essa escalada do conflito, uma guerra de conscritos, uma guerra de alistados, com muita gente. Então é da natureza do conflito você trocar tropa, treinar rapidamente, convocar. Agora todo mundo sabe, né? Uma guerra de ocupação, onde você tem um recrutamento forçoso, pode cair numa impopularidade, mas as divisas russas, a economia russa, ela já se reequilibra e diante do bloqueio ocidental, ela se voltou para a Ásia, que é a vocação dela, para a vocação euroasiática dela, e até onde se sabe está indo muito bem. Então, dentro de uma cultura política autoritária e conservadora como é a da Rússia, né, a gente não é absolutista, mas ela é hegemonicamente assim, ela está bastante bem e tem uma envergadura nacional que a Rússia não, a União Soviética, mas que a Rússia era o maior país, passou na Segunda Guerra, na Grande Guerra Patriótica, e passou nos anos 90, eles não vão aceitar isso de novo, não. Mas de jeito nenhum. Perder as pessoas por fome, ou na década de 90 uma sociedade se dilapidar, tanto pela corrupção, por que não, da sua antiga liderança política, né, que se converte ao capitalismo e é a pior versão do capitalismo, aquela sem regra nenhuma, nem para fingir que tem, aliada de um capital voraz, absurdo. Não conheciam, né? Pois é, mas eu acho que sim, não conheciam. E querendo ou não, essa visão da liberdade de consumo, bom, para a economia funcionar, você tem que ter renda e consumo, né? Você não tem nem renda nem consumo, o que vai funcionar? Só a escassez, e a lei não vai imperar. Não sei que seja a lei da força, a lei dos oligarcas, etc. Isso é outra coisa interessante. Você não perguntou, sou obrigado a já colocar aqui. A imprensa fala muito dos oligarcas russos. Verdade. O sistema de oligarcas é tão russo como ucraniano, é a mesma coisa, igualzinho. Só muda de escala. Mas é idêntico. Idêntico, idêntico, idêntico. Então, são países muito espelhados. Assim como a gente acaba tendo, modernamente, 10 anos para cá, esse espelhismo com a terminologia, a nomenclatura, o léxico, as ideias circulantes na política dos Estados Unidos, que para mim é uma coisa entre a loucura e a heresia, mas tudo bem, é o que está acontecendo agora, vamos fazer um choque geracional nessa altura da vida, também tem esse entrelaçamento de história contígua, né, e de sistema de ideias e organizações e relações de poder entre oligarcas russos e ucranianos. Eu quero avançar, trazer outros assuntos contigo, mas só para fechar sobre isso, já que o Lula é o cara que quer trazer, quer assumir essa postura de tentar liderar uma posição de paz, o que é possível, tu ter alguma... O que vocês que pensam a guerra, que estão analisando, acham que pode acontecer? É mais um ano? Há uma perspectiva de que pode... Se ninguém fizer nada, só vai. Se nenhum país grande
com peso diplomático, com peso econômico, como é o caso do Brasil, o Brasil só é pequeno na cabeça da sua elite, né? Estúpida. E coitado dos cachorros eu falo de vira-latista hoje, Nelson Rodrigues não é a referência é a questão da adoção das vira-latas, inclusive eu que vos falo aqui, né? Mas o termo vira-latista ainda segue válido, né? Então o Brasil só é pequeno na cabeça da sua elite. O Brasil tem mais poder lá fora do que os brasileiros acreditam? Muito mais. O Brasil, a lógica de quem olha o Brasil de fora esse país já é grande o bastante para ficar maior ainda. Por inércia, esse país é um país que... O Lula está no caminho certo, então, de tentar liderar esse caminho para a paz. Tá. E o primeiro passo é garantir escoamento de safra, chegada de fertilizantes, circulação do Mar Negro, não ter sabotagem, não entupir de mina subaquática a rota dos navios mercantes, vai dar problema. Né? Bruno, vou chegar mais para cá agora. Desculpa. Não é tu. Desculpa, quer concluir? Eu esqueci. E, cara, o limite dos Estados Unidos ele é incomensurável. A implosão, a explosão, a sabotagem do gasoduto Nord Stream 2 é quase uma evidência hoje. De modo que os Estados Unidos, ou a OTAN, através dos Estados Unidos, não permita uma relação umbilical interdependente entre Rússia e Alemanha, por exemplo. Como era previsível, já era Putin há um tempão, né? Angela Merkel e Putin, né? Era meio que previsível isso na década anterior. Enfim, não tem limite, não importa quem esteja à frente da Casa Branca, não tem limite para os desvarios bélicos da superpotência. A Alemanha segue sem poder ter seu exército. Olha, voltou a ter forças armadas sob tutela, evidentemente, e para operar sob tutela no esforço securitário da OTAN. É um absurdo, país ocupado. Você conversa com jovens alemães, eles naturalizaram ter bases militares estrangeiras no seu país. Um país já é unificado, não é nem mais a República Federal, a Alemanha é unificada. Então, para quê? Como é que funciona hoje a questão de Cuba, do bloqueio, né, econômico em relação a Cuba? E por que o Brasil está nesse bloqueio? Ele é obrigado a estar nesse bloqueio? Não, o Brasil tem relações econômicas com Cuba, mas quase todos os sistemas de troca, informacionais, sistema de comércio, ele passa por algum tipo de ativo americano. Eu vou falar. O sistema SWIFT tem o poder de veto deles. As empresas que negociam com Cuba recebem vetos dos Estados Unidos. Você tem uma série tem algumas barreiras que podem ser pela caneta do presidente, né? Barack Obama diminuiu uma parcela importante do bloqueio a Cuba, o Trump retomou todas. E outras que têm esforço de lei e passam pelo Congresso. Passar pelo Congresso tem um problema grave ali, que chama-se Flórida, porque o voto cubano-americano, ou gussano-americano, que é a nova base do Bolsonaro, né? Que é a extrema-direita cubana. Miami. Sul da Flórida em geral, mas vou pegar um mapa eleitoral lá, da suposta fraude, eu acho que foi fraude, né? Eu tenho para mim que foi fraude em 2000, né? Debbie Bush impedindo o voto, que é um voto cativo. A maioria do voto negro ou afro-americano ele é democrata. A maioria do voto cubano-americano ele é republicano. Então, os distritos eleitorais tentando impedir ou não contabilizando o voto afro-americano na Flórida e mantendo só o voto cubano-americano. É um lobby muito forte. Então, é difícil quebrar esse lobby. A retirada do bloqueio, por exemplo, nunca foi algo que os próprios democratas, citasse agora o Obama avançou bastante. Obama avançou, né? Mas nunca foi um projeto de partido, Não, ninguém vai brigar. Porque isso é nos anos 60, né, Bruno? O bloqueio é decorrente da crise dos mísseis. Ninguém vai brigar com o lobby, eu insisto, né, gussano-americano. Ninguém vai brigar. Ninguém vai brigar com o que pode ser o diferencial de votos de um estado-chave como a Flórida. Quem negocia com Cuba hoje? Rússia, China? Vários países, inclusive a União Europeia. Tem hotéis, cadeias de hotéis europeus em Cuba. O turismo lá foi um incentivo. Cuba... Então é possível vencer esse bloqueio econômico? Não, é possível se tiver uma arquitetura financeira via BRICS, via Novo Banco de Desenvolvimento, que seja a marca do SWIFT, aí é possível. Porque enquanto prevalecer a arquitetura financeira do SWIFT com a prerrogativa dos Estados Unidos, aí não tem o que fazer. Cuba sofre bloqueio, a Venezuela foi roubada. A Venezuela roubaram. Quem roubou a Venezuela? Os Estados Unidos e a Inglaterra.
roubou, expropriou uma subsidiária da PDVSA, a Citgo, que era uma série de postos de combustíveis, né, e outras pequenas empresas subsidiárias da PDVSA, estatal petrolífera venezuelana. A justiça meteu ela para dentro, deu ganho de causa, dizendo que ela estava sob intervenção e que o seu... Qual governo foi? Assim, todos os governos recentes elevaram o bloqueio econômico contra a Venezuela. Mas na era Trump foi qualquer coisa, né? E a justiça inglesa reconheceu o governo do Guaidó e travou os depósitos de ouro, que são um lastro não dívida, são os lastros de reserva externa importante, né? Quanto mais os gringos, os Estados Unidos bloqueiam economicamente e ameaçam cortar o SWIFT, mais é elevada a compra de ouro para fazer reserva internacional, por exemplo. Então, uma parte importante da reserva venezuelana é em ouro, está roubado, está travado na Inglaterra e supostamente pertence a Guaidó, ao governo do Guaidó, vê se pode uma coisa dessa. Bruno, eu acho que a Venezuela é um problema dos venezuelanos, eles devem decidir o que é melhor para eles, né? Sim. E com certeza. Mas as eleições agora do Brasil, por exemplo, teve observação de vários observadores internacionais que chamam, né? Vem da ONU, de outros lugares. Isso acontece em vários lugares. Uhum. Salvo eu esteja mal informado, porque a informação que eu tenho, a informação que foi divulgada, é que a Venezuela não permitiu, não tiveram observadores, a ONU teria reclamado isso. Por que, né, que o Maduro não permite? Porque a fraude na eleição e ele não quer que veja? Ou é bronca com a ONU? Qual é o motivo? Eu acho que é mais... Se não há fraude, não respaldaria melhor a eleição dele, não teria problema nenhum? Com certeza. Nando, a eleição-chave lá foi 2013, tá? Aquela que Chávez concorre, Maduro era seu vice, já estava cometido de um câncer, ele vem a óbito, a oposição venezuelana demanda um novo pleito, é aceita, é feito o pleito, Maduro ganha. A Fundação Carter estava lá. Em geral... Quem é a Fundação Carter? Jimmy Carter, americana? E deu que foi válida, foi limpa. Proporcionalmente foi limpa. O maior crime na Venezuela... Então tinha uma agência internacional lá observando? Em 2013 tinha. Depois o conflito foi o volume de agressão foi tamanho, que aí tudo fica sob suspeita. Esse é um problema. Agora, sem dúvida. Vou te falar uma coisa que pode parecer esquisita, mas uma parcela importante das prefeituras e governos estaduais na Venezuela pertence à oposição. Pouca gente sabe disso. A oposição? Uhum. Ou as oposições, né? Porque nem Leopoldo López, nem Juan Guaidó representam a oposição venezuelana. É uma fração dela, né? Chancelada pela Casa Branca e pela imbecilidade da diplomacia de Ernesto Araújo e companhia, né? Ele dizia que tinha orgulho de ser um par internacional, né? Do governo brasileiro? O governo brasileiro reconheceu o Guaidó, por exemplo. Vários países também fizeram isso. Mas... é horrível que eu vou te falar, mas nenhum governo estabelecido na Venezuela vai ter uma relação boa com o transporte de eleitores, que é o maior crime eleitoral lá, é transporte de eleitor. Transporte? Uhum. Como assim transportar para ir votar? Porque o voto não é obrigatório e a gente tem esse problema de mobilização do eleitorado no pleito, entendeu? E eu acredito que se for botar a regra do TSE lá, vai dar titica para todo mundo. Para a oposição, para a situação. Vai dar rolo para todo mundo? Vai, com certeza. A regra do TSE, que é uma regra muito boa. Ô Bruno, vamos lá para o outro lado, que tu é de origem árabe. Parte pai, sim. Parte pai? Árabe-libanesa, né, como a maior parte da colônia árabe brasileira é árabe-libanesa. Árabe-libanesa. Mas era uma coisa só, até a Inglaterra chegar, a França chegar, era uma coisa só. Bilad al-Sham era uma coisa só. Mas aí... não, sou libanês. Não, a Europa chegou e conseguiu aumentar a divisão interna. Bruno, o que está acontecendo internamente em Israel? O conflito, nós ficaríamos aqui dias falando, é antiguíssimo. Mas internamente, né? Vejo que o Netanyahu está numa situação complicada, ele quis mexer, não sei se o Poder Judiciário, o que ele quis meter a mão, mas a população não gostou e há um problema interno lá em Israel. Olha... Eu só posso fazer a comparação do que ocorre na interna de Israel se a gente pensasse se fosse haver um regime autoritário no apartheid sul-africano. Porque essa é a comparação.
Então é como que o pacto de dominância da população de fé judaica, de maioria euro-judaica, na Palestina ocupada, o pacto de convivência tivesse quebrado, como se fosse uma quebra do contrato social. Como assim? Explica isso. Vamos lá. A fundação... Porque o apartheid, aqui nós estamos falando da África do Sul, daqui negros, aqui brancos, né? Sim. E negros têm direitos nenhum e os brancos com todos os direitos. Sim. E na Palestina ocupada, a população de origem árabe, que não exerce a fé judaica, porque havia um árabe de fé judaica lá. Tu diz lá no início, quando da criação do Estado de Israel. Quando da maior tragédia da humanidade recente, né? A Nakba, a catástrofe, a expulsão de 800 mil pessoas de suas terras de origem. Que a fundação do Estado sionista se dá na expulsão da população originária. Isso a gente tem que entender, faz isso que aconteceu. Né? E depois se dá na ampliação dos territórios ocupados, sejam de 48, sejam de 67. Agora... Mas naquele momento foi uma decisão meio que inevitável do mundo, de o que fazer, né? Foi um massacre, foram, sei lá, acho que 6 milhões de judeus foram massacrados. Qual é a responsabilidade árabe da Shoah, do crime de lesa humanidade que foi feito pela Alemanha nazista? Isso é um ponto. O outro, era possível criar um Estado binacional, né, ou um Estado laico binacional, de modo a dar abrigo para a população de fé judaica que tinha sido perseguida em escala mundo. São temas diferentes, né? Eu infelizmente, assim, eu acredito, tá, que é muito doloroso falar isso, né? Porque eu não estou aqui fazendo um proselitismo político. Eu tenho uma formação de esquerda. E nenhuma corrente do socialismo, nenhuma delas, existiria se não fosse uma parcela importante de militantes intelectuais de origem judaica da Europa. Né? Essa enorme cultura humanista Yiddish. Seria impossível. Aqui em Porto Alegre mesmo, né? Clube de Cultura, Alexandre Sclia, uma série de militantes intelectuais importantíssimos de todas as correntes políticas do Brasil. Mas são temas diferentes, sabe? A gente tem que separar. Uma situação é a perseguição a europeus de fé judaica. E a outra é um projeto colonial que precede a demência, a estupidez do crime de guerra que foi feito pela Alemanha nazista, o crime da Shoah. O pessoal não gosta que eu fale isso, mas eu reconheço. Houve um holocausto proposital para a população de fé judaica na Europa. Houve isso aí. Outros grupos foram perseguidos, mas isso foi uma política de Estado. Tá? Uma economia industrial em plena guerra. E a outra situação é o projeto colonial sionista, que ele vem da última década do século XIX. O que é a origem desse conflito todo? Né? Se pegar, por exemplo, o próprio Napoleão Bonaparte tinha a ideia de ter uma colônia ou uma presença de um território, um protetorado francês, ou sob influência francesa, com europeus de fé judaica na Palestina histórica. São temas muito distintos. Para não pipocar, o que eu vejo que ocorre hoje dentro do Estado sionista ou Estado de Israel? O contrato social está quebrando. O contrato social lá seria que uma democracia liberal, modelo inglês, parlamentarista, né? Mesmo modelo que tem na Índia e no Paquistão, por exemplo. Falando sério, tá? Sim. Né? O projeto colonial seria... Não atingiria a população israelense, atingiria a população árabe. Ou a população árabe nos territórios ocupados em 48. Atingiria o outro. Né? E o principal... O leitmotiv das eleições israelenses, aquilo que mais dá voto lá, é alegar segurança. Então, toda escalada na ocupação de Jerusalém de Al-Quds, na expulsão de bairros inteiros, no cerco a Gaza, tudo aquilo que seria... Nando, qualquer outro estado do mundo que fizesse o que Israel faz com a população árabe palestina seria condenado, assim, veementemente. Seria a África do Sul do apartheid. Não é porque você falou o fenômeno que ocorreu de milênios, de pelo menos mais de 1000 anos de perseguição na Europa, né? De alegação de culpa histórica de uma população que tinha nada a ver com isso. Bruno, Esse é o problema de fundo. Então, o que eu quero chegar?
Mas Israel não foi atacado várias vezes desde que foi criado o Estado de Israel? E ela não teve que se defender disso? Porque Israel é meio que uma ilha, assim, na volta. Uma ilha que eu estou dizendo, não um mar, né? Mas meio que está isolado no meio de um mundo que... um mundo árabe, enfim. Ela não sofreu vários ataques? Porque é um Estado invasor. Porque se fizerem... Você pegar a expansão territorial de Israel, botar proporcional ao Brasil, nossa senhora, sabe? A gente perdeu tudo. Né? Você pensar assim... É que é moderno, no século XX, né? Mas é uma guerra... Eu estou só fazendo contraponto. Fica à vontade, tem Os problema. judeus, né, ou a comunidade judaica, lá não é o início de tudo. Diz que eles são invasores, mas lá eles não estavam desde o início, desde o começo, lá não é... Há profundas controvérsias em relação à origem étnica da população que lá está hoje e de que um dia esteve. Há profundas controvérsias. Mas mesmo que fosse... mesmo que a narrativa bíblica, que não é histórica, né? Ela é uma fábula. É um conjunto de... Também tem evangelhos que valem e que não valem. São 12, são 14. Olha, não deixa de ser uma população que, em tese, chega lá 3.000, 4.000, 5.000 anos depois, se coloca aliada do Império de Turno, no caso, mandato britânico, mandato de uma potência conquistadora, e que expulsa a população nativa. Muito parecido com a chegada de puritanos e peregrinos na costa leste dos Estados Unidos, ou a chegada de o que depois vão ser os Boers, ou minorias étnico-religiosas da antiga Holanda dos Países Baixos no sul da África. Mas essa população de hoje, porque novas gerações vão nascendo, vão se criando, tem gerações que cresceram em meio a isso. Sim. Né? Aqui está Gaza, aqui está... Né, Jerusalém, enfim, nessa divisão, nesse conflito. Não há, porque sempre que a gente pede, que nem eu estava falando sobre a Ucrânia, a gente sempre fica imaginando a possibilidade de daqui a pouco todo mundo viver bem. Né? Tem uma solução. Isso que eu estou dizendo, assim, é só uma solução de Estado, as pessoas de repente não começam a mudar, não conseguem perceber que, é uma economia, que dá para viver na hora, que não viver dá, bem. Assim, porque, olha só, se eu tenho, meu guri vai fazer 15, tá? Tá. Se ele vai pra rua, na Cisjordânia, e joga pedra num tanque de um país invasor, ele vai preso e a minha casa vai ser demolida. Só isso, mas nada. Ele vai ser julgado por um tribunal estrangeiro, que é um país invasor, 67, por exemplo. Ali só tem uma solução, só que vai parecer uma heresia. A solução cabal acabou o apartheid, um homem, uma mulher, um voto, e vão pro voto. E faz um pacto social de convivência. Mas junto, toda Jerusalém e faixa de Gaza, tudo junto? Não tem que fazer, porque não, assim, ou então a gente vai... Um país só, fazer tira a faixa de Gaza, faz tudo uma coisa só. Fazer uma digressão, os territórios de 48 e de 67. Ou a gente vai fazer uma digressão e trocar paz por água e terra. Porque também vai distribuir a terra na Palestina ocupada sem recurso hídrico. Porque o que era o Acordo de Oslo na origem, né? Falar a grosso modo, a grossíssimo modo. A grossíssimo modo, tá? Porque nunca foi isso, na verdade. 95% da Cisjordânia, 100% de Gaza. Um porto e um aeroporto em Gaza, uma freeway, tipo essa que vai na praia, né? Isso é o acordo do governo de Israel para os palestinos. Acordo OLP, Estado sionista entre 89 e 92, culmina em 92 e 93, tá? Isso é o Arafat? Aham. Yasser Arafat? Isso. Morreu envenenado, Polônia. A maior possibilidade é essa. Então, o que era o acordo? Toda a Cisjordânia, quase toda. Gaza, um porto e um aeroporto em Gaza, um aeroporto na Cisjordânia, uma freeway de ligação, um estatuto igualitário para os árabes palestinos do território de 48, que é o Estado de Israel. E acabou essa história de colono, né? E aí o que aconteceu? Israel nunca cessou a toma de terras na Cisjordânia. Nunca cessou o financiamento internacional, multinacional, para garantir presença de invasores nos territórios 67. Nunca. E tem mais o que fazer. Hoje, ou tem uma solução que é uma digressão a paz, água, paz por terra e água, ou a solução mais interessante de todas, que é o fim do apartheid. Todo mundo vota, todo mundo pode ser votado,
e criar um Estado, um Estado dos povos. Bruno, para a gente fechar, falar agora com o cientista político, não relações internacionais. Tá bom. O que está as primeiras impressões assim desse governo Lula? E eu acho que a gente vê muito forte ainda, né? O Bolsonaro saiu, mas a presença das ideias do bolsonarismo ainda é muito forte, e no Congresso especialmente. O que pode aumentar isso? Vai depender do desempenho do Lula. Eu quero colocar daqui a 4 anos esse pessoal, mesmo não sendo Bolsonaro, mas esse levante de ultradireita, não a direita que a gente estava acostumado, mas essa ultradireita, ela pode estar voltando. Uma possível reeleição, não, mas um possível retorno do Trump nos Estados Unidos poderia também afetar aqui? Afeta. A gente não tem, de novo, né? Para desgraça do Brasil, a gente tem um espelhismo com o sistema de ideias e as lealdades políticas dos Estados Unidos. Por mal e por mal maior, assim, por bem não tem, por mal e por mal maior. Sim, tem uma relação direta. Não é a garantia de nada, né? Tipo, o Trump ganhou lá, a extrema-direita ganha aqui de novo em 4 anos. Mas é uma hora impeditiva para muito ato de governo, e principalmente uma motivação maior para a extrema-direita brasileira ou o trumpismo tropical. A questão chave, Nando, e já vou eu me incomodar de novo, é o seguinte: o Brasil é um país que caminha para ser um país que vai viver sob a influência, na base da pirâmide social, do conjunto de protestantes, pentecostais e neopentecostais. Não é uma relação ipsilítere, mas é importante que essa liderança, ou que essas lideranças, que não é uma só, não é um papismo, não tem centralidade como na católica, mas que é muito voltada para o proselitismo político, para fazer política, não seja só leal à extrema-direita. Não é. A Marina Silva, por exemplo, é pentecostal, Benedito da Silva é pentecostal, mas que as grandes congregações não têm o comportamento de aliança e a comportamento de manada, como foi em 2018, todo mundo fechou com a extrema-direita. Agora, o que vai definir o ascenso, ou reascenso ou não, dessa extrema-direita no Brasil, que no Congresso é muito barulho e pouco fato, né? Ela é meio histriônica, ela encolheu muito, né? O Centrão é sempre maior que qualquer de extrema-direita, né? O Congresso brasileiro é um Congresso que forma a maioria. Realmente é um semiparlamentarismo, um semipresidencialista, ele é semipresidencialismo, né? Mas é a capacidade de fazer política econômica desse governo. Até onde a caneta da presidência foi. Mas vai dar para fazer distribuição de renda e retomar a indústria nacional com o BNDES trancado e com o Copom colocando juros de agiota como está colocando? É possível governar sem mudar a lei do Banco Central? É possível ter uma política soberana sem mudar o plano de paridades internacionais de preço da Petrobras? Não dá. Então, em algum elemento o governo vai ter que arriscar. A Petrobras não é tão difícil. Tem a lei da estatal, mas não é tão difícil. Porque o Brasil não é surreal, né? O Brasil opera com preço internacional no mercado doméstico. Quase nenhum país produtor faz isso. Aumenta o dólar, aumenta o nosso valor aqui. Aumenta a especulação sobre o preço do petróleo, porque o custo de produção não sobe. Não sobe. Impressionante. Então é puro preço especulativo. É cota de produção da Saudi Aramco, que é a empresa saudita, que aí tem 2 balizas, né? Tem o WTI, que é a baliza dos Estados Unidos, e o Brent, que é a baliza europeia. E o Brasil se organiza pelo barril. O Brent é uma coisa surreal, que é a cota original do Mar do Norte. O que tem a ver uma coisa com a outra? O Bolsonaro pode ser novamente o representante dessa extrema-direita, com todos os fatos ser contra ele? Eu acho que ele se torna inelegível. Vai se tornar inelegível? E não é um grande operador político, né? Não tem uma vocação de serviço, uma vocação de trabalho, né? Não tem. Ele não é um paladino, não é um cruzado, não é um Lacerda. Seria o governador de São Paulo o nome da extrema-direita? Tarcísio? Com Kassab no meio? Não sei. Acho que ele seria mais um pragmático, que pegaria esse voto também, do que alguém convicto, né? Hoje esse nome, ele não existe assim, fala assim, qual é o nome da extrema-direita? Existem possíveis nomes. Um que se pretende liderar esse setor é o senador Hamilton Mourão, por exemplo, que foi vice de Bolsonaro. O outro que queria liderar esse setor, mas com uma outra roupagem, é o próprio senador Sérgio Moro. Hoje não tem, mas todo mundo ria, todo mundo fazia piada em relação a Bolsonaro
E todo o setor da análise política, quase todo, avaliou errado, né? O potencial que ele tinha em 2017. Ninguém imaginava. Pois é, só que teve uma lava-jato que antecedeu. Qual vai ser a antessala de uma retomada da extrema-direita? As pessoas não vão desaparecer de uma hora para outra, o sistema de ideias não vai sumir, a pregação não vai diminuir. Ajuda com a lei das fake news, ajuda muito. Melhora as condições de vida da população, diminui a angústia, diminui até o desespero, sim. Mas, ao que parece, Nando, de 20% a 25% das democracias eleitorais do Ocidente virou quase que um voto cativo da extrema-direita de turno. Né? Algum tipo de extrema-direita de turno. Né? Que vai mudando esse desenho. Né? Sim. Eu diria que, em termos de projeção internacional, o Brasil tem uma chance enorme de começar a operar fora do dólar, se aproximar de relações de troca, por exemplo, a troca com a China e com a Argentina fora do dólar. Seria um golaço, seria um fato inequívoco no sistema internacional para a América Latina também. Só que tem que se segurar, sabe? Porque operações de desestabilização, de estabilidade vão ocorrer. É muito poder, é muita influência, tem muito em jogo, ali nas nossas vidas já é bastante coisa, né? Nesse país, para que tanto o poder dos Estados Unidos, como aqueles que faturam pelo comércio do dólar, como... Tem uma série de sistemas de poderes locais, transnacionais, anglo-saxões, estadunidenses, que, mesmo com o Partido Democrata lá, entre a razão de Estado e a lealdade política, vão ficar com a razão de Estado e paciência. Então, não vai ter muita tranquilidade nunca, o atual governo. Vai ter sempre... As condições que teve tiroteio. em 2000, no primeiro e segundo mandato, não vai ter, não. Infelizmente, não vai ter, não. Mas as condições para o sistema internacional são melhores hoje, eu acho. Hoje não, tenho certeza. Que bom. Bruno Lima Rocha, pô, muito bom o papo. Obrigado. Muito bom. É muita coisa, né, para falar. Bom, eu ficava pensando aqui mais algumas questões, mas não vou tratar mais nada, porque eu acho que esse assunto de Rússia e Ucrânia, Bruno, tu trouxe um dado agora que a gente simplesmente, e daí a gente fala em Israel, né, e Palestina, e nós estamos falando, Israel e Palestina, tu fala disso desde que nasceu, eu também, né, há muito tempo, e o que a gente não quer é que Rússia e Ucrânia, que a gente fique falando até morrer, entendeu? Que haja, né, uma ideia de solução, alguma coisa assim. Então é legal a gente ouvir, e eu acho que com a informação as pessoas podem né, tomar posições e tal. O que eu vou fazer daqui? Não, toda a participação, toda a informação, tudo que a gente puder saber do que está acontecendo é sempre importante. É assim que se forma a base das coisas, a opinião pública, né? Claro, assim que a gente debate. Tem gente debatendo sem informação, é uma tristeza, né? A internet deu voz para muita gente, mas ela tem essa capacidade de proliferação via algoritmo, via controle de empresas privadas não nacionais, que tem de regular isso de qualquer maneira. Isso não é democracia, isso é tirania de um empresariado que manipula o algoritmo. E a internet mostrou aquela coisa que a gente tem, todo mundo sabe, né? Que as pessoas adoram ser fofoqueira, né? Contar, não conta pra ninguém, vai lá e tá contando. A internet mostrou isso, que as pessoas pegam notícias e adoram replicar as notícias, a tal da fake news, sabendo que é. É o fenômeno da pós-verdade. Eu sei que não é legal, mas bem que poderia ser legal essa notícia. Bem que poderia ser verdade. Eu sei que não é, mas poderia ser. Né? E aí trabalha assim. Para quem tem para quem ainda tem formação jornalística, isso é uma heresia, né? O fato é a interpretação. Agora inventar o fato não, né? Bruno, jornalista, professor de relações internacionais, tudo online agora, Bruno? Ou às vezes tem que fazer presencial ainda? Não, né, nesse semestre e no próximo tudo online. Tudo online. É outro legado bom, né? Não sei. Precariza o trabalho docente e dá liberdade de... Eu, como aluno, tenho dificuldade do online, te confesso. Não, nada substitui a sala de aula. Nada. Mas no setor privado está muito precarizado e a gente quer se manter atuante, né? Eu não sou docente de instituições públicas, então é o jeito de se manter atuante. Essa aqui é aquela parte que tu pode te inscrever no canal, se não está inscrito no canal, compartilhar, dar um like que nos ajuda, que eu e o Bruno estamos só trocando figurinha aqui. Gosta de futebol, Bruno? Muito. Tu é gremista, colorado, botafoguense? Não, sou botafoguense, sou carioca de origem. Vim pra cá há muito tempo, mas continuo botafoguense. Continua botafoguense. Profissão de fé. Olha, isso é um fenômeno de resistência, né? Continua botafoguense. Não, filho e neto dos dois lados. Todo mundo botafoguense. Todo mundo botafoguense. Não,
Muito obrigado, tá? Obrigado pela paciência aqui com a gente. Imagina, eu que agradeço o espaço. Gente, semana que vem a gente está de volta aqui, direto da nossa Globoplay, com mais uma edição do nosso Opinando. Valeu? Deixa teu comentário aí, opina, depois a gente vai olhar lá, né? Qualquer coisa eu mando pro Bruno também, ele vai estar respondendo para vocês aí qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês queiram saber mais. Valeu? Grande abraço e até a próxima.